você vê as outras mães com os filhos, né, que não são autistas, e você pensa assim, ai, se eu pudesse, ai, se o meu filho pudesse ter um comportamento assim, ai, se ele ficasse o período todo na escola, ai, se ele aceitasse um não, e isso não acontece. Então, na sua mente, o que provavelmente passa? Ah, mãe de autista, é impossível. A partir do momento que você tem o diagnóstico do seu filho autista, pode ser que você pense assim, ah, nunca mais eu vou poder ter uma vida tranquila, normal, nunca mais. E é super possível. Imagine você poder levar o seu filho autista ao mercado de uma forma tranquila. Isso é possível. Por que eu estou frisando isso? Porque é possível você, mãe de autista ou que suspeita que os filhos sejam autistas, é possível, sim, você ter uma vida normal, tranquila com o seu filho autista. Como? Por exemplo, sem pressão, no tempo do seu filho. Cada criança autista tem as necessidades únicas, específicas. Então, cada criança autista tem o seu tempo. E você, ninguém melhor do que você, mãe, para entender o tempo do seu filho. Aprender a acessar o mundo imaginário dele, sem metodologias que querem corrigir o seu filho, mas aceitando, abraçando o autismo dele. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta, e aqui nesse bate-papo eu ajudo mães de autistas a levarem uma vida normal, tranquila, desenvolvendo os seus filhos para que eles sejam calmos, tranquilos, de uma forma natural e que também sejam independentes, mesmo que o seu filho não tenha acesso a terapias ou mesmo que ele já faça várias terapias, sem necessidade do uso de medicações. E o tema de hoje do nosso bate-papo é como você, mãe, pode levar uma vida normal, tranquila com o seu filho autista ou com o seu filho que você suspeita que seja autista. Então, convido vocês a compartilharem esse bate-papo com outras pessoas para que outras pessoas sejam ajudadas, alcançadas, principalmente famílias, mães, e possam ser beneficiadas com o conteúdo. Mesmo depois, quem assistir no gravado pode compartilhar e ajudar outras pessoas também, tá? Então, Sara, será que é possível? Será que é possível eu, mãe de um filho autista, ou que até suspeito que o meu filho seja autista, será que é possível eu conseguir um dia ter uma vida normal, um ritmo normal, tranquilo? Será que isso é realmente possível? Principalmente você, mãe, que ou suspeita que o filho seja autista ou que já tenha o diagnóstico de autismo, mas a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Como assim? Talvez o seu filho ainda não fale ou talvez ele tenha crises nervosas. Com isso, você não consegue ter uma vida social normal. O que é uma vida social normal? Por exemplo, você poder frequentar lugares com o seu filho autista ou que você suspeita, mas de uma forma natural, tranquila. Por exemplo, vocês conseguem ir à igreja, ao supermercado, né? E se você não consegue nem pensar em levar o seu filho na igreja, porque ele não vai parar quieto, ele vai andar de um lado para o outro, enfim, vai fazer barulho, não vai te obedecer. Se você tentar controlar, ele pode ter uma crise nervosa. Você não consegue levá-lo ao supermercado. Por quê? Porque ele fica agitado com um monte de coisas coloridas que ele vê, ele quer pegar tudo ou, de preferência, aquilo que mais atrai ele, e aí ele não vai poder, e ele vai ficar nervoso, agitado, correndo de um lado para o outro, pode ter uma crise nervosa, né? Talvez isso tenha acontecido com vocês, né? Que tem já o diagnóstico ou até que suspeita. Que mais? Você talvez tenha dificuldade de frequentar ajuntamentos familiares, como eu sei disso. Por exemplo, um dos meus alunos, um avô, que tem a responsabilidade com o neto, e ele comenta que os pais não gostam de levar o filho em ajuntamentos, não gostavam, né? Agora o filhinho Augusto já mudou muito o comportamento, mas em ambientes familiares, onde tem várias outras crianças brincando, vários outros familiares, e ali ele
também pode ficar agitado, também pode ter uma crise nervosa, ficar ansioso, enfim, ter um comportamento de se jogar no chão, chorar, gritar, e você não consegue lidar com aquilo, você não consegue controlar aquela crise nervosa nele, e aí você vai receber o quê? Julgamento das outras pessoas. Ah, se fosse meu filho. Ah, ela não sabe educar. Ah, ela passa a mão na cabeça. Ah, agora com essa história que ela diz que o filho é autista, ela deixa ele fazer de tudo. E assim, vários outros julgamentos. Então, talvez você esteja com dificuldade de levar o seu filho num ambiente público, no shopping, tem muitas luzes, muitas pessoas, muito colorido. Isso também pode deixar ele agitado e nervoso. Que mais? Uma festa de aniversário das minhas alunas que não estava conseguindo mais frequentar nenhuma escolinha, nenhuma festinha de aniversário. Por quê? Porque o filho tomava tudo o brinquedo das outras crianças e ele não obedecia, ele se jogava no chão, gritava, chorava, batia nas outras crianças. E os outros pais olhavam para aquela mãe com um olhar de reprovação, de julgamento. Então, estava ficando constrangedor para ela frequentar esses ambientes, né, com muitas pessoas. Que mais? Fora, sem contar a escola, né? Então, na escola, o que acontece? Talvez, isso eu não consigo, não estou dizendo que isso acontece com todos, né? Mas, normalmente, e como eu sei disso, que as mães compartilham essa dor, eu sei disso. As minhas alunas compartilhavam antes como era a condição dos filhos, né? Então, na escola, por exemplo, talvez o seu filho bata nos coleguinhas, talvez. Eu sei de crianças autistas que, antes de serem desenvolvidas, têm esse comportamento. Ou não quer fazer as atividades da escola. E aí, o que acontece? Você só ouve reclamações da escola, da professora. Às vezes não, normalmente pedem para você buscá-lo mais cedo. Por causa dessa condição toda, talvez o seu filho não possa ou não consiga ficar o período todo ali na escola, né? Então, fica 1 hora, 2 horas, ou até a hora do intervalo, do lanche, aí a escola te convida a buscar, né? Por quê? Porque a escola não sabe lidar com o seu filho. Então, a auxiliar, por exemplo, ela não consegue ficar tanto tempo com ele. E quando ele tem alguma crise nervosa, por exemplo, ela não sabe o que fazer, né? Talvez isso aconteça com o seu filho autista, muito provavelmente. Então você vê as outras mães com os filhos, né, que não são autistas, e você pensa assim, se o meu filho pudesse ter um comportamento assim. Se ele ficasse o período todo na escola. Se ele aceitasse um não. Se ele, né, enfim, me obedecesse quando eu dou os comandos para ele. E isso não acontece. Então, na sua mente, o que provavelmente passa? Mãe de autista, é impossível voltar. A partir do momento que você tem o diagnóstico do seu filho autista, pode ser que você pense assim, nunca mais eu vou poder ter uma vida tranquila, normal, nunca mais. Porque você vê a condição, o comportamento das outras autistas, você vê o do seu próprio filho. E muitas vezes você não vê ele melhorando, mas vê às vezes ele regredindo. Isso sem falar no sono. Porque pode ser que ele durma apenas algumas horas na noite, mas não a noite toda. E ainda assim, durante o dia, ele fica agitado. E você não consegue descansar, porque se ele acorda de madrugada, o que acontece com você? Você não vai deixar o seu filho sozinho de madrugada, você vai acordar também e ficar ali caindo de sono, mas acordada junto com ele. Enquanto as outras mães de crianças que não são autistas dormem a noite toda, o filho dorme a noite toda. Então, talvez isso te faça pensar assim, não. Uma vez mãe de um filho autista, nunca mais eu vou poder dormir tranquila. Ou, será que um dia eu vou poder dormir tranquila? Será que um dia meu filho vai conseguir dormir a noite toda? Não é isso? Alguém aqui compartilha essa mesma condição, essa mesma experiência? Isso sem contar o desfraude. Talvez o seu filho já esteja com 6 anos e não desfraudou ainda. Nossa, Sara, mas isso acontece? Sim, acontece. Eu tenho algumas alunas que o filho com 6 anos e ainda não conseguia fazer o desfraude. E aí você vê os filhos das outras mães que já vão ao banheiro sozinho, já se limpam sozinho. Você pensa, poxa, será que um dia o meu filho vai poder ir ao banheiro sozinho, se cuidar sozinho? Será? Enfim, fora assim, isso são algumas das necessidades. Eu nem comentei aqui todas as necessidades que uma criança autista pode ter.
Eu citei apenas algumas. Pode ser que eu nem citei uma dificuldade que o seu filho autista tenha ou que você suspeite que o seu filho seja autista tenha. Se eu não compartilhei aqui, você pode compartilhar comigo uma dificuldade que ele tenha e você pensa assim, será que um dia eu vou conseguir ajudar o meu filho? E quando você tem mais de um filho? Tem um filho autista, mas tem os outros que não são autistas. Se um lá fica doente e exige mais cuidados, mais atenção de você, e quando começa a passar, se é uma gripe, por exemplo, uma virose, começa a passar um para o outro. E aí? E você precisa cuidar, você é a mãe, você é responsável ali. E exige tanto de você. Então, outro detalhe, o casamento. Não são poucas as famílias, os lares. Quando se tem o diagnóstico de autismo, o companheiro não suporta o estresse, não suporta a pressão e cai fora. Quantos lares acontece isso? E aí você olha a sua amiga, a sua prima, a sua vizinha, a sua colega de trabalho, que continua com o casamento ali tranquilo, mas não tem um filho autista. Entende quando o tema desse bate-papo aqui eu falei sobre como você, mãe de um filho autista, pode sim ter uma vida normal, tranquila, como isso é possível. Talvez agora você não tenha essa noção, você só esteja olhando para a sua dor, para as suas dificuldades, você só enxerga isso, você não consegue visualizar que existe essa oportunidade, essa possibilidade. Talvez você não consiga. Por isso que eu pedi para vocês, inclusive, compartilharem esse bate-papo com outras famílias de crianças autistas, com outras mães que não têm esse conhecimento e não vão encontrar esse conhecimento em outros lugares pela internet. Por quê? Nos outros lugares, ou mesmo nas consultas, o que elas vão ouvir? A criança precisa fazer quanto mais terapias, melhor. Você não tem uma orientação de algum profissional dizendo assim, olha mãe, está aqui. Agora você tem um laudo de autismo do seu filho e vamos lá, você mesma pode fazer muito pelo seu filho. Eu ouvi isso do neuropsiquiatra há 12 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Ele olhou bem nos meus olhos e ele me disse, mãe, lembre disso, você é a melhor médica para o seu filho e a sua família é a melhor terapia. Eu nunca me esqueci disso, porque na cidade onde eu morava não tinha acesso a terapias, não tinha profissionais na época, não se falava de autismo, basicamente. Então, o que fazer? Como ajudar o meu filho? E eu fui atrás, eu busquei, eu testei o que funcionava e o que não funcionava, né? Então, eu quero dizer que isso é muito possível. É possível sim. Por isso que quando eu digo que você olha para sua vizinha, para sua prima, para uma amiga, talvez para sua irmã que tenham filhos que não seja autista, e você quase que sente uma pontinha de egoísmo. Em que sentido? Você pode ser que à noite você põe a cabeça no travesseiro e pensa, poxa, eu só queria ter uma vida normal, uma vida parecida, semelhante à vida delas. Eu só queria isso. Pode ser por causa da dor, por causa da condição que o seu filho se encontra ali, né? Então imagine, você que tem um filho autista que não dorme direito à noite, poucas horas, durante o dia agitado. E você poder, né, dormir você e o seu filho a noite toda. Pode imaginar isso? Você pode imaginar ver o seu filho falando, se você já tentou de tudo, ou se você já levou até o médico e o neuro disse assim, mãezinha, espera mais um pouco. Pode ser que seja da idade e você espera e ele regride, ele não melhora. A fala dele não se desenvolve. Ou até você tem levado em fonos, em terapias já há meses, mas a fala dele desenvolve pouca coisa. Não como você gostaria. Pode ser. Imagine você poder ver o seu filho falando e saber que foi resultado seu. Que gostoso, que satisfação. Ao invés de você se sentir impotente, você poder ter essa satisfação, olhar para o seu filho falando e falar, eu consegui, eu e a minha família. E é super possível. Imagine você poder levar o seu filho autista ao mercado de uma forma tranquila, comprar o que precisar comprar, passar pelo caixa, dar para casa, ele esperar na fila do caixa sem ter uma crise. Pode imaginar? É possível. É possível você participar de ajuntamentos de família. Sabe aqueles ajuntamentos
Nem toda família tem, né? Mas algumas têm de final de semana, é um churrasquinho, é um almoço na casa de fulano, enfim. E você, quero levar filho porque não vai funcionar, não vai dar certo. Eu sei que lá vai ter outras crianças e ele não vai repartir brinquedos, ele pode bater nas outras crianças, daí a minha tia, minha avó, a minha mãe, a minha irmã, a minha prima, o meu cunhado vão dizer assim, ela não educa o filho, agora ela deixa ele fazer tudo o que ele quer e não dá educação. Se fosse meu filho. Já pensou você poder levar o seu filho nesses ambientes tranquila e ele brincar com os outros, com os priminhos, ou brincar com os coleguinhas e receber elogio dos familiares? Que gostoso! E isso é totalmente possível. Quem estava no bate-papo de ontem ouviu, por exemplo, a minha aluna Rosineide comentando da outra avó, elogiando a netinha. É tão gostoso, traz tanta satisfação pra gente, né? Então, você poder levar o seu filho ao shopping e ele não ter uma crise nervosa porque ele queria aquele brinquedo e aquele brinquedo era muito caro e você não tinha dinheiro para comprar, mas você passou na frente da loja, ele viu na vitrine e aí ele se joga no chão e grita. E você poder levar o seu filho ao shopping e ele não ter uma crise nervosa, ele se comportar, ficar o tempo ali necessário, voltar para casa de uma forma tranquila, isso é possível. Por que eu estou frisando isso? Porque é possível você, mãe de autista ou que suspeita que os filhos sejam autistas, é possível, sim, você ter uma vida normal, tranquila com o seu filho autista. Imagina você poder matricular ele numa escola de música, ele aprender um instrumento musical, ou uma escola de idiomas, né? Um esporte, ao invés de ficar o tempo todo, busca em terapias, né? Todo aquele estresse. É possível? É possível. Muitas mães se apavoram quando recebem o diagnóstico de autismo, porque o que vem na mente delas? Pronto, agora a minha rotina vai ser, leva nessa terapia, leva na outra terapia, leva aqui, leva ali, leva lá, e vai ser um problema na escola, ou às vezes já está assim. Então você pensa assim, nunca mais eu vou poder ter uma vida tranquila, normal, né? Então, talvez que você não sabe ainda é que é possível, é muito possível sim você levar essa vida normal, tranquila, com um filho autista. Mas talvez isso soe para você assim como bom demais para ser verdade, bom demais, né? Mas o que eu estou aqui com vocês, compartilhando, falando sobre esse tema com vocês, por quê? Porque se eu não tivesse autoridade para falar sobre isso, se eu não tivesse provas para falar sobre isso, eu não diria. Mas todas essas dificuldades que eu mencionei aqui, todas foram vividas por mim. Eu vivi, ou seja, eu posso vestir o seu sapato e saber onde o calo pega, onde dói. Então, se eu consegui e várias alunas minhas também conseguiram, isso significa que você também pode, capaz. Mas Sara, o meu filho não tem acesso a terapias, eu moro numa cidade do interior ou num sítio, ou eu não posso pagar pelo plano de saúde, eu dependo tudo do SUS, que é tão lento, é tão demorado, né? Mas o que eu posso te dizer é que você acalme essa sua ansiedade e você saiba que você, mesmo sem ter nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, mas você pode fazer muito pelo seu filho autista. Você pode ajudá-lo a falar, a se comportar, aceitar comandos sem ficar frustrado, fazer o desfraude, se adaptar na escola e se desenvolver nas atividades escolares, como, por exemplo, sem pressão, no tempo do seu filho. Cada criança autista tem as necessidades únicas, específicas. Então, cada criança autista tem o seu tempo. E você, ninguém melhor do que você, mãe, para entender o tempo do seu filho. Aprender a acessar o mundo imaginário dele, sem metodologias que querem corrigir o seu filho, mas aceitando, abraçando o autismo dele, respeitando os interesses específicos que ele tem, o hiperfoco, as hipersensibilidades, direcionando o seu filho, ao invés de para tudo você falar não. Não mexe aí, não entra aí, não pega, não pula, não.
Observe quantos nãos você fala pro seu filho autista durante o dia. E cada não é uma crise. Então, você pode direcioná-lo de uma outra forma. Por exemplo, vamos supor que o seu filho vai e pega um copo de vidro. Ele não tem noção que copo de vidro pode escorregar da mão dele, pode cair, quebrar e ele pode se cortar. Ele não tem essa noção. E você, por não ter conhecimento, o que você vai dizer? Não pega esse copo! Tira a mão! Aí pronto, ele vai ficar... Primeiro que você já alterou a voz com ele. Ele já vai ficar agitado, nervoso, bravo. É aí que ele pode jogar o copo mesmo. E você vai dizer assim, nossa, eu não posso falar nada que ele tem uma crise nervosa. Eu não posso falar nada que ele tem uma birra. Eu não posso falar não que ele não aceita ou não. Tem a forma correta, que é direcionando o seu filho. Você não precisa falar não para tudo, mas você pode direcionar, explicar para ele que copo de vidro cai, pode quebrar, pode cortar o pezinho, a mão, pode fazer dodói, sai sangue. Então, ele precisa segurar bem firme o copo de vidro. Ou você sugere para ele um outro copo, de um outro material, né? Outra coisa, não mexa aí, tira a mão daí. Uma frase muito comum que as mães falam. Mas ele sabia que não podia pôr a mão lá? Será que ele sabia? Será mesmo? Mas você pode direcionar ele. Filho, vem cá. Por que a mamãe diz para você tirar a sua mãozinha daí? Porque a porta pode bater, pode quebrar seu dedinho. Ou a mamãe arrumou. Olha aqui, vem cá. Olha, a mamãe organizou a sala, por exemplo, as almofadas, enfim, que você organizou. Entendeu? Então, que é para ficar organizado. O que é organizado? Cada coisa no seu lugar. Esse fica aqui, aquele fica lá. Você está direcionando. E se você, filho, colocar a tua mãozinha ali, vai tirar do lugar. Então você vai explicando para ele, para fazer sentido para ele. Ao invés de gritar, tira a mão daí, não põe a mão aí. Você pode trabalhar previsibilidade com ele, como a minha aluna Rosineide mencionou ontem, quando ela foi ao mercado. Onde você for com o seu filho, preparando ele para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, como ele precisa se comportar, o que ele deve fazer caso aconteça tal coisa. Você dá essa previsibilidade, esse direcionamento, onde vocês vão, o que vocês vão fazer, se possível, quais as pessoas que vão estar lá naquele ambiente. Você também pode e deve ser uma ponte entre o seu filho e a escola, o seu filho e os lugares que vocês vão, para as pessoas, tanto direcionando ele quanto instruindo as pessoas sobre as dificuldades, as necessidades, as hipersensibilidades, como elas devem se relacionar com o seu filho, sendo essa ponte. E por que é importante você trabalhar o desenvolvimento do seu filho em casa? Por quê? Porque você, como eu estava falando agora de pouco, você deve ser a melhor médica, sua família deve ser a melhor terapia para o seu filho. Por exemplo, para você poder entender o tempo dele, as limitações dele, você vai poder aproveitar cada situação, cada momento para você direcionar qualquer atividade que vocês forem fazer em casa. É momento, como vocês ouviram ontem da Rosineide falando, né? Cada momento, na hora do banho, na hora de escovar os dentes, fazendo uma brincadeira, ensinando no mercado a diferença entre frutas e legumes, né? É possível você instruir, desenvolver o seu filho autista sem demandar muito tempo de você. Porque talvez você pense assim, nossa, mas agora eu que vou desenvolver o meu filho autista? Caramba, eu já não tenho tempo pra nada. Minha vida é uma loucura, uma correria. E eu ainda vou... não dá. Eu prefiro levar ele nas terapias. Não precisa. Se você trabalhar 15, 20 minutos por dia com ele, o avanço dele vai ser muito mais rápido do que fazer algumas sessões de terapia, às vezes uma só por semana. E se for todos os dias, você também vai poder estressar o seu filho de tantas terapias. Então você vai poder dar essa instrução para ele em cada situação, em cada momento. Você vai poder preparar ele para ir para a escola e preparar a escola para lidar com ele, né? Vice-versa. E o maior benefício disso tudo é você poder ter um filho calmo e independente. Que é o sonho, grande maioria das mães de autistas. Além disso, vocês poderem ter uma vida normal, uma vida tranquila. Não essa vida agitada, tensa, estressada que vocês
estão tendo, muito menos entupir o seu filho de terapias. E leve e busca, idas e vindas e esperas, coisas que os autistas detestam, é ficar esperando, né? Então, poder dormir a noite toda, olha que gostoso. Poder receber elogios da escola e das outras pessoas, dos outros familiares. Na quarta-feira agora, Dia das Crianças, nós viajamos e fomos na casa de uns amigos, num bosque, para levar a Helena e o Henrique. E uma das minhas amigas já fazia alguns meses que ela não via as crianças. Ela disse: nossa, Sara, como o Henrique se desenvolveu, uau! E eu agradeci e até comentei com o meu esposo, interessante, nós que estamos no dia a dia, muitas vezes nós não percebemos o desenvolvimento tão óbvio, tão nítido assim, mas as outras pessoas percebem. Agora, olha que gostoso, então nós podemos fazer a viagem tranquila, fomos a uma loja ainda, compramos presentes do Dia das Crianças para a Helena, depois posamos num outro ambiente, num outro ritmo, um outro clima, outro tipo de alimentação, e no outro dia fomos ao parque com outras crianças também. Assim, uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida como um dia a dia como uma família de crianças não autistas teriam, e nós conseguimos ter, né? Então, é um dia a dia tranquilo, e você poder ver o seu filho brincando com outras crianças ao invés de bater nas outras crianças. Ver ele brincando com os irmãozinhos, repartindo os brinquedos, ao invés de ter uma crise nervosa ou brigar com os irmãozinhos o tempo todo, ou não se relacionar, ficar o tempo todo separado e não ter esse contato, essa conversa. Então, por que você, mãe, é capaz de gerar todos esses? Por quê? Porque você vai trabalhar o desenvolvimento do filho de uma forma amorosa, compreensiva, aceitando o autismo dele e não querendo corrigir, consertar o seu filho, compreendendo as dificuldades, as hipersensibilidades dele, com respeito para os sinais, as dificuldades no autismo dele, para que ele também te respeite quando você precisar que ele te obedeça. É recíproco. E as vantagens disso, ele vai se desenvolver mais rápido, o seu investimento em terapias vai ser muito menor, talvez nem seja necessário, talvez apenas terapias como natação, né, hidroterapia ou ecoterapia no cavalo, talvez algo mais nesse sentido, psicomotricidade, algo nesse sentido. Menos estresse, mais calma, mais tranquilidade. Enfim, resumindo, poder ter uma vida normal, uma vida tranquila. E eu vou chamar uma aluna minha, que acredito que ela já chegou por aqui, para ela compartilhar aqui com a gente a história dela, como foi com a Rosineide ontem. Então, deixa eu ver se eu encontro a Rosi aqui. Vamos lá. Eu acho que ela não está. Você está aí? Aceita, por favor. Opa! Deu para mudar sua câmera. Ei! Oi! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olha, é uma sexta-feira, né? E você tendo a disponibilidade de participar comigo, deve estar cansado. Tá? Nossa, estou super cansada. Hoje foi bem corrida, estudado, mas consegui tirar um tempinho, graças a Deus. Então, tá bom. Muito obrigada desde já. Eu não vou tomar muito mesmo seu tempo, sexta-feira, né? Cansada, mas conta pra gente aí de onde, eu já sei, mas as outras pessoas não sabem, de onde você é, conta pra nós da sua filhinha, da idade dela. Sim, então vamos lá. Me chamo Rosiane, sou aqui de Serra, Espírito Santo, né? Tenho a Emily, fez 4 aninhos agora, dia 30 de setembro, né? Completou os 4 aninhos. Graças a Deus, recente. Então, assim, nossa, tá sendo maravilhoso esse acompanhamento com você. Que bom, né? Você já sabe, lá que eu te falei as novidades e crescimento dela, assim, eu comecei a fazer acompanhamento com você, eu acho que ela estava com 3 anos e meio, então já tem quase 6 meses, não tem 6 meses, 4. E de lá pra cá, menina, como evoluiu, graças a Deus. Rosiane, compartilha com a gente aqui um pouquinho como eram as dificuldades da Emily, né? Quais eram as dificuldades e como que agora ela conseguiu a mudança, a transformação dela agora. Então, eu lembro que na época que eu te procurei, né, que eu estava desesperada, era o fato de que da escola, que ela estava para ir para a escola, era aquela guerra todos os dias, né? Não queria, primeiro foi comigo,
comigo, aí depois a gente tentou com o pai, estava muito difícil para ir para a escola, e você foi me dando as orientações. Teve também a questão da escovação dos dentes, né, que ela tinha muita dificuldade para escovar os dentes, aí você me deu a ideia de entrar com o personagem que ela gosta, né? Aí eu comecei. E sabe o que eu achei bacana nessa situação aí do personagem? Que eu me incorporei no Joãozinho, né? Isso, eu lembro. Joãozinho. Eu fazia a voz do Joãozinho, vou escovar agora. Menina, eu achei bacana que com essa evolução agora ela já não pede mais. Ela já entendeu que é hora de escovar o dente e ela não tá pedindo, é muito raro. Ela, às vezes ela brinca, ela fala, mamãe, vou chamar o Joãozinho, às vezes. Mas tem dia que não, que ela não pede, faz tudo. Então, assim, o processo de escovação tá normal, né? De manhã, na hora do almoço, à noite, certinho. E ela, às vezes, ela pede pra brincar, pra me brincar com o né? Mas não tá mais aquela coisa que era todos os dias eu fazer o personagem. Então, ou seja, evolução, né? E ela não escovava os dentes, era uma briga pra escovar os dentes. Depois que eu entrei com o personagem, acabou. Graças a Deus, isso aí melhorou muito, né? A escola, aí a gente adaptou o horário do pai, passamos ao pai todos os dias levar, né? Aí tá super bem. Aí, depois de uns 3 meses, eu já tava com você, já aí fazendo o acompanhamento. Aí eu comecei a trabalhar e a avó começou a pegar na escola, né? Já não era mais eu que pegava ela no horário de 11 horas, era a avó. E tá sendo até agora, né? Aí teve alguns episódios dela também não, né, fazia birra. Teve um dia que ela chorou muito. Aí eu conversando com você me orientando o que fazer, né? E graças a Deus acabou. Agora a avó pega certinho todos os dias. Eu lembro que eu comecei a conversar com ela, né? A vovó vai pegar, a vovó te ama, não é mais a mamãe. Tem que tratar a vovó do mesmo jeito que faz com a mamãe. E fui começando a orientar ela. E tá sendo uma benção. Agora a avó que pega dos dias, né? Então é isso aí. Eu me lembro que a professora no começo fazia algumas reclamações do comportamento dela, guardar a mochila, uma coisa assim. Isso, acabou. Isso aí não tem mais. Acabou com a questão de comportamento. Tinha a questão do rodízio que eles têm, né? Da criança não sentar no mesmo lugar todos os dias. Ela questionava isso, ela não aceitava. Agora ela aceita. A professora também elogiou, porque antes da gente ir na última consulta, eu passei pela professora de novo, né? Eu e o pai dela fomos na reunião. Ela falou que ela evoluiu nessa questão de ela aceita, né? Não questiona mais, questão do rodízio de cadeira, que eles fazem até mesmo para a criança ter contato com os outros amiguinhos, né? E ela aceita de boa. E tem a questão dos brinquedos, não queria guardar brinquedo. Então hoje está assim um comportamento muito parecido com a pessoa que não tem, né? Não tem, como que eu posso dizer? Que não é neurotípico, né? Tá bem parecido, assim, tá bem parecido. E aí a gente começou agora com a professora de educação especial, né? Que na última, como a gente estava meio assim, coloca ou não coloca, aí a doutora falou, mesmo que o caso dela, assim, como tá bem leve, ou a gente de repente vem aquele, né, igual eu te falei, tá tão superficial que dá a impressão que nem tem o autismo. Foi o que a doutora falou, tá tão superficial que dá a impressão que não tem, né? Então aí, mas ela falou, vamos entrar com a professora porque vai ajudar ainda mais o desenvolvimento dela. E realmente, eu tô percebendo que ela tá indo mais animada pra escola, ela tá gostando de ir porque tá tendo atividades que ela não tinha, né? Então, assim, e a professora tá gostando também porque tá percebendo o que ela tem, né, de desenvoltura, que é a questão dos números, que ela conhece praticamente todos os números, ela conhece todas as letras do alfabeto, já tá juntando palavrinhas, a professora falou que breve ela vai estar lendo, entendeu? Ela já tá juntando. Então, assim, ela até vai fazer uma reunião com a gente antes do final do ano, para ver se vai avançar ela, ou o que eles vão fazer, mas eles estão planejando em fazer alguma mudança, não sabe ainda o que fazer, mas se vê que ela está muito acima, vai ter que fazer alguma mudança com ela. Mas a gente não tem... Então, assim, melhorou da água pro vinho, Sara. Muito, muito, muito. Tô muito feliz. Muito. Entendeu? Eu sempre fico muito feliz, muito contente com esse resultado. E saber que, tudo bem, eu tô aqui te direcionando, tem um passo a passo, vocês seguem lá no método, mas quem realmente coloca a mão na massa ali, né? É você. Sim. E esses resultados é de você, mãe. Agora, eu me lembro que quando
você começou, você ainda não estava tendo um trabalho fora de casa. Isso, não tinha. Trabalhava só em casa. Conta pra nós que agora, né, como que é, porque o objetivo da nossa é ajudar as mães a entenderem que sim, ter um ritmo de vida normal com o filho autista. Então, eu trabalho com costura, né? Então, assim, com consertos e crio algumas peças. Só que, por questões financeiras, eu precisava buscar algo para complementar, né, a minha renda, né? Nós estamos com alguns objetivos aí, então precisava sair, não ficar só dentro de casa, precisava avançar. E meu medo era esse, trabalhar fora, né? Porque eu trabalhando dentro de casa, uma que eu estava me sobrecarregando, porque é muito difícil trabalhar dentro de casa, dar conta de casa, dos seus clientes, a Emily, a escola, então estava assim, me sobrecarregando muito, né? Hoje também estou, não vou te dizer que não está sobrecarregado, só que eu me sinto mais leve pelo fato de eu estar conseguindo sair de casa, ela está correspondendo, eu estou bem menos estressada que antes. Eu estou me sentindo, por mais que eu me canse pela questão de trabalho, mas eu estou me sentindo menos sobrecarregada. Porque, graças a Deus, ela está correspondendo, né? Entendeu? Então, assim, aí eu comecei a trabalhar tem 3 meses. Fora de casa também. Mas tá super tranquilo, aí a gente colocou a rotina. O meu esposo leva ela pra escola, minha sogra pega ela na escola, ela fica com a minha sogra meio período até eu chegar, que é 5 da tarde, né? Então ela me vê de manhã, que é a hora que eu coloco ela pra escola, e me vê à tarde. E é uma alegria quando eu chego lá pra buscar ela. Tipo assim, ela já sabe os horários, né, que a mamãe vai buscar. E assim, Sara, uma dica que eu dou, né, pras pessoas que estão chegando agora também, a questão da disciplina, que eu consegui fazer isso, os horários. E eu consegui passar para minha sogra também o que é o seu método, como a gente deve fazer. Então, assim, isso aí tá ajudando muito, porque minha sogra, tudo que eu converso com ela, questão de horário, vamos manter um horário, vamos acordar a Emily mais cedo, ao invés de 3 horas da tarde, passa a acordar ela 2h30 da tarde todos os dias. Então, ela não tem aquele horário certinho. Aí ela brinca com ela lá, brinca de faz conta, entendeu? Até eu chegar, faz atividades com ela, que a minha sogra também, quanto a isso, ela é maravilhosa. Para ensinar, né? Então, essa ponte aí tá me ajudando muito no desenvolvimento, né? E teve também a questão do curso que eu fiz, né, de 40 dias. Foi assim, eu comecei a trabalhar e saiu um curso para me fazer. Graças a Deus acabou, porque estava puxado. Só que esse curso, o que ajudou? Ajudou para o pai dela ficar mais tempo com ela. Porque nisso que eu chegava do trabalho, 6h30 da tarde eu estava indo para o curso, que era de 7 às 9, o pai dela estava ficando com ela esse período. Então, esse período ele brincava o tempo inteiro com ela, brincava em casa, entendeu? Então era o tempo dela. Menina, eu achei isso fantástico, como ela evoluiu. Aí, só pra você entender, aí quando foi, aí acabou o curso, eu fiz os 40 dias de curso e acabou. E ela, eu percebi que ela desgrudou um pouco de mim. E tipo assim, ela já tá tendo a independência de ficar com a avó, e agora tá tendo a independência, né? Aprendeu a ficar com o pai também. Então meio que desgrudou um pouco. Aí teve um aniversário da minha irmã, agora na véspera de feriado. Teve um aniversário de adulto, né? Aí ela não queria ir. Falei, filho, no aniversário, mamãe, não quero ir. Quero ficar com o papai brincando. Olha. Mas aí o pai queria que ela fosse comigo. Aí ele foi explicar pra ela, filha, vai com a mamãe no aniversário. Aí ela, é aniversário de criancinha? Aí ele falou, não, é aniversário de adulto. Ela, papai, então não quero não, é aniversário de adulto, vamos ficar brincando. Aí bem que eu gostei, eu fui lá um pouquinho e vim embora. Então, para você entender como foi importante esse papel do pai nesses 40 dias também. A brincadeira, como desenvolveu. Ela meio que desapegou, assim, de não ficar me sobrecarregando. Nós estamos com uma convivência assim, maravilhosa. Sim. Sinceramente, melhorou muito. Muito, muito mesmo. E assim, então, assim, vocês conseguem ter um ritmo de vida? Sim, tranquilo, super normal. Teve o aniversário dela também, que a gente comemorou agora no último domingo. A gente fez, eu falei assim, Felipe, ano passado o aniversário dela foi horrível. Porque sempre por ser filha única, a gente sempre comemora para tirar foto. Aí ano passado a gente fez aqui em casa. Sim. Só que a Emily ficou muito moadinha, ela parecia que não estava curtindo aquela festa. Aí o Felipe até falou, nossa, será que vai ser assim de novo esse ano? Aí eu falei, vamos fazer diferente, vamos fazer no parque. Vamos fazer no parque um piquenique. Vai ser bom. Menina, você precisa de ver, foi o melhor aniversário dela. Delícia! Como ela brincou com os primos, ela brincou com as outras crianças de lá. Sara, ninguém falava que ela tem nada. Ninguém fala que ela tem nada. Como eu comentei com você, né, no método, né, criar, trabalha de uma forma com a criança, envolvendo família, escola. Sim.
E a criança, os sinais do autismo dela vão se tornando cada vez mais imperceptíveis. Ela teve diagnóstico, mas os sinais se tornam assim, sutis mesmo, né? Muito bem, praticamente não se percebe. Ela desenvolveu a fala, ela tá falando muito melhor. Ela me pergunta coisas que ela não tá fazendo as perguntas. Então, assim, de 3 meses pra cá, assim, evoluiu muito. Porquês, ela quase não fazia muito porquês. Hoje ela pergunta por quê. Hoje mesmo ela perguntou por que tinha um ciclista andando de capacete. Ela falou, mamãe, por que ele tá de capacete? Falei, filha, pra ele não cair, não se machucar. Ela falou, mas tá faltando a joelheira e a cotoveleira. Falei, sim, filha, é verdade. Então, assim, entendeu? Como ela tá detalhista e melhorou muito. A fala dela, ela conversa normalmente. Não tem criança calada aqui em casa. Ela conversa o tempo todo, ela me pergunta, ela desenvolveu muito mesmo, coisa que não tinha. Olha, Rosiane, então você vê, e vocês conseguem ter esse ritmo. Você fez um curso à noite. Sim. Você tá trabalhando fora de casa agora, né? Tem todo o tempo fora. Mudou a rotina, a avó que busca, o pai leva, né? Isso. Mas isso daí é uma rotina das famílias que não têm crianças autistas. Essa rotina aí, normalmente é essa, né? Agora, as mães que têm o filho autista ou que têm sinais suspeitos que seja autista, normalmente não é essa a rotina. Normalmente a mãe nem pode conseguir um trabalho para dar na família, né? Porque ela tem que ficar só totalmente disponível para o filho, para cuidar do filho. Ou se ela segue um trabalho fora, mas aí ele fica horas em terapias. Essa criança tem crises nervosas, porque as metodologias, né, são outras. Enfim, e aí a mãe leva no dado, aumenta a dose e nem assim resolve aquela coisa. Então, é isso. É saber trabalhar, dizer a mãe é a melhor médica, a família é a melhor terapia. Olha só, a avó envolvida, o seu esposo envolvido, né? E sendo assim, vocês conseguiram esse desenvolvimento no comportamento, na fala, na interação social dela, de uma forma que vocês podem ter um ritmo de vida aí normal. E vocês vocês costumam frequentar alguma igreja, por exemplo? Sim, a gente frequenta mais final de semana, né? No início foi bem difícil, né? No início eu acho que cheguei a comentar com você, que ela ficava pra lá e pra cá correndo na igreja, principalmente quando o pai não tava junto. Aí quando era só eu, aí que ela não me obedecia mesmo. Aí depois que a gente começou, foi na neuro, né? E começou a medicação, aí melhorou essa situação do comportamento, né? Aí hoje tá normalíssima. Ela vai lá, só teve assim uma questão que mas eu achei normal também, porque agora ela fez 4 aninhos. Aí quando foi domingo, aí eles falaram que ela ia mudar de sala. Tipo assim, mudar de sala, não é mais a salinha que ela ficava, agora é uma outra de crianças maiores. Aí ela não gostou muito, não. Aí a professora falou, não tem problema, vai ser questão de adaptação. Você, ou o papai ou a mamãe pode estar ali junto, né? Até ela ir acostumando. Aí eu já tô trabalhando o psicológico dela, né? Que agora ela cresceu, ela vai participar com as crianças maiores, né? Mas assim, sem briga, sem nada, né? É questão de tempo mesmo que ela vai entender que ela até é gente, né? Você tá acostumado com uma turma. Você troca de turma do nada, quem não vai sentir, né? Ou uma criança que não é autista também vai sentir. Isso vai sentir. Faz parte. Faz parte. E outra coisa também, Sara, rapidinho, que assim, é uma dica legal para os pais. Eu tô falando porque o que a gente passou, a gente não quer que a outra pessoa passe, né? Na escola, igual assim, no começo, agora a gente tá com uma interação maravilhosa com a escola, né? Eu e Felipe, nós somos muito participativos, né? Igual assim, a gente combina de vez em quando, temos o contato da professora, meio que puxa o saco mesmo, para poder eles verem que eu sou uma mãe presente, entendeu? Dou presente, né? Em épocas comemoradas, igual amanhã diz professor, eu mandei uma lembrancinha para cada professor que eu sei que tá envolvido, para ele saber o quanto eu sou grata. E a gente vê essa resposta dele, né? Porque assim, eu falo o que eu aprendi aqui, igual a questão mesmo que ela não obedecia no parquinho, né? Eu falei, não, gente, vocês precisam explicar para ela o porquê que não pode, o que você me orientando aqui, eu ia passando pro professor, entendeu? E eles estão me dando esse retorno, porque tá parceria, eu e o professor, né? Então, você tá tendo aquele feedback, então isso é importante, a gente tem que estar ali presente com o professor, e nesses, o quê? Já estamos chegando no final do ano, né? Então, quer dizer, agora, nesse segundo período, ela evoluiu muito, mas por quê? Porque a gente está tendo essa ponte com a escola também, é o que a gente está conversando com eles lá, eles estão fazendo, entendeu? Então, tá sendo bem
bem recíproco, assim, tá sendo muito bom, graças a Deus. Que lindo. E é esse trabalho nosso, né? Eu falo Mães Formiguinhas. É um trabalho constante, é um trabalho diário. E é isso aí. Os resultados que você tem tido em casa, você trabalhando seu esposo aí com a Emily, para a avó, como você disse, explica para a avó como a avó deve lidar com ela, explica na escola, enfim. E aí isso contribui também para o desenvolvimento dela. E é fantástico, é maravilhoso. É uma gratidão que nós, mães, sentimos, né? Nossa, graças a Deus. Aquele desespero diante se transforma nessa tranquilidade, né? Igual assim, na consulta, a última consulta, o que a doutora virou pra gente e falou, vocês estão fazendo qual terapia? Porque ela tinha encaminhado na primeira consulta, vocês vão fazer terapia, 3 sessões, e a gente, meu Deus, como vai fazer? A gente não tinha onde tirar, é caro. Então a gente tá esperando, se programando, vamos programar no final do ano, ver o que a gente vai fazer. Foi onde até eu comecei a trabalhar pra isso também, né? Pra gente poder fazer esse acompanhamento. Mas Deus foi tão maravilhoso que chegando lá, ela perguntou, qual terapia você está fazendo? Eu falei, eu faço do método CRIAR. Ela falou, você não está fazendo a que eu te indiquei? Eu falei, não, porque a gente ainda não tem condições. Ela falou, então não precisa fazer. Porque só o que você está fazendo está sendo maravilhoso. Ela falou assim, a Emily mudou totalmente da primeira consulta para agora. Ela falou, ela mudou totalmente, entendeu? Nossa, então é muito bom. Estou muito grata mesmo. Eu fico feliz, Rosiane, muito contente mesmo a felicidade dessa transformação da Emily, né? E por ver que agora vocês conseguem uma vida tranquila, normal, mesmo tendo uma filha autista, quase que imperceptível os sinais dela. Isso, maravilhoso. E obrigada também, além do seu tirar um tempinho, sexta-feira chegou do trabalho, tá aqui, mas por você dar essas dicas, essas orientações. Então, as mães estão aqui, podem colocar isso em prática. Se você não anotou, não deu tempo, assiste de novo para vocês pegarem essas dicas da Rosiane, que funcionam, tem resultados, né? Como esse trabalho formiguinha, diário, vocês vão conseguindo, as mães, ter uma vida normal, tranquila. Pode trabalhar fora de casa, pode fazer um curso fora de casa, pode ir à igreja, ao mercado, ao parquinho, ao shopping. Tranquilo. Uma vida normal, é totalmente possível. Muito obrigada, Rosiane. Gratidão mesmo. Tá bom, então. Eu estou muito grata, você sabe, né, que você mora aqui no meu coração. Eu sou muito grata por tudo, pelas orientações, por tudo. Graças a Deus, essa evolução eu devo muito a Deus e a você. Obrigada. Tá, Sara? Muito obrigada, querida. Tá bom, então. A gente se fala lá na comunidade. A gente se fala, então, meu. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Um lindo final de semana para você. Para você também, sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilhoso, né? A gente poder ouvir, é fantástico, realmente é fantástico. Só quem tem uma criança autista na família que passa por todas essas idades sabe o quanto é sofrido, o quanto é difícil você ver outras famílias podendo ter uma vida normal, uma vida tranquila e você ali. A sua vida mudou totalmente. É terapia para lá, terapia para cá, semana inteira é o filho tendo crise, não conseguindo direito, não pode ser com essa criança, não pode ter uma vida social. Se vai ao mercado, tem que deixar o filho com alguém, com o marido ou com a avó, porque não pode levar ele junto. Dificuldades na escola, e tudo isso é possível, né? Você, mãe, pode, é capaz. Mesmo que você não tenha nenhuma formação pedagógica ou, né, qualquer uma psicologia, é possível. Vani Cristina, tudo bem, querida? Sim, tudo que você disse, meu filho, não fala tão bem, não desfraudou e tem 6 anos. Olha, Vani, eu espero que tenha contribuído, tenha te ajudado. Tudo que eu expliquei aqui, que é possível trazer essa conscientização para você, que você pode ajudar o seu filho a fazer o desfraude, você pode ajudar, você viu a Rosiane falando, a pequena dela agora quase que falando pelos erros, né? E é possível, você consegue mais. Estou aparecendo aqui com mais comentários. Assim, a Gláucia disse, o meu sonho, e esse sonho, Gláucia, pode ser realizado, como você acabou de dizer, né? A Gláucia, meu filho tem nível 3, também é possível, eu consigo, ele já tem 9 anos, é totalmente, Gláucia, você não tem noção do que você pode fazer pelo seu filho. Não importa se é nível 1, 2, 3, necessidades de suporte, né? No nível 3, talvez você vá precisar de algum
um suporte em algumas terapias, como eu estava falando, quando o meu filho frequentou uma escola especial por uma época, né, que eu já comentei aqui em outro bate-papo, um bullying que ele sofreu, ele precisou ir para a escola especial, e aquele tempo que ele ficou lá, ele fazia ecoterapia, hidroterapia, artesanato, outros tipos de terapias, né? Ele aprendeu a música, agora ele pratica esportes, agora mesmo ele deve estar chegando do judô. Hoje foi judô na piscina, não sei como que deve ter sido esse judô na piscina, né? Se isso é possível, enfim. Era uma atividade lá que o sensei colocou, que era para lavar roupa de banho, e ele, um detalhe, o Henrique tem 15 para 16, mas ele foi do a pé, a mochila dele nas costas, ele que fez a mochila dele, e ele deve estar, em breve ele deve retornar de volta. Onde eu moro são 8 horas, são 9, né? Mas ele volta sozinho do judô, tranquilamente. Essa independência, ou seja, uma vida normal, né? É possível sim, viu, Glaucio? É possível sim, você, não importa o nível. É possível porque você vai trabalhar, Glaucio, de uma forma muito amorosa, compreensiva, acessando o mundo imaginário do seu filho autista para conseguir se comunicar, interagir com ele. Então, isso é muito possível. Fez sentido? Vocês conseguiram compreender que é possível você, mãe de autista, ter uma vida normal, tranquila, como famílias que não têm crianças autistas têm, você pode ter também, além de desenvolver o seu filho autista para ser uma criança ou adolescente ou adulto calmo, tranquilo e independente. Para adolescente, adulto, ainda dá tempo, né? Será que ainda dá para fazer alguma coisa? Um autista, se o meu filho é um adolescente autista ou um adulto autista? Sim, é possível sim. Tem a Kelly, a Kathleen, a mãe da Noah, como é o nome dela? Noah, de Goiânia, adolescente de 16 anos. A Margarete, mãe do Victor, um adulto de 33 anos. E ela está trabalhando no desenvolvimento dele. Então, não tem idade, não tem nível. Qualquer filho autista, independente de tudo isso, você fazer muito por eles. Um beijo grande para vocês, bom descanso. Beijo grande, até segunda.